Olá pessoal, bom dia. Bom, atendendo ao pedido de um internauta, eu estou fazendo este vídeo aqui, cujo tema é o seguinte: amor não correspondido. Então veja bem, olha, ontem um moço na internet ele me pediu para fazer este vídeo, né, com esse tema aqui, amor não correspondido. Então olha, não viver o amor pode ser uma provação ou uma expiação. Tá? Então, pode ser uma prova ou uma expiação. O fato da pessoa não viver o amor, né? Não ter experiência amorosa, intensa e tal, né? Então, olha, as energias sexuais e afetivas precisam ser encaminhadas ao longo da vida. Agora imagine quando uma pessoa, por algum motivo, quando isso não acontece por algum motivo, né? Então veja, é sofrimento na certa. Tá? Então, olha, isso obriga a pessoa buscar outros caminhos na vida. Talvez seja intencional. Então veja, antes da gente reencarnar, a gente normalmente faz uma programação reencarnatória, né? Isso é um processo existencial, reencarnatório da pessoa. Uma das hipóteses, né, uma das mais prováveis hipóteses é isso daí, né? Que seja intencional, isso já tenha sido programado antes de reencarnar, para a pessoa não viver o amor e buscar outros caminhos, ou fazer uma correção de curso, né? Tá certo? Tá? Então, pode ser algo que já tenha sido programado antes da pessoa reencarnar, o fato da pessoa não viver o amor, né? Então, olha, primeiramente quero dizer que na vida tudo tem começo, meio e fim. Então, por melhor que seja a sensação de estar junto de alguém que amamos, um dia seremos separados, por algum motivo. Temos que viver intensamente um relacionamento amoroso, se tivermos essa oportunidade, né? Se der certo, né? Tá? Então veja bem, olha, também outra situação, ó, não podemos fazer do outro a nossa tábua de salvação, sermos tão dependentes a esse ponto. Quando somos jovens, não temos maturidade consciencial para conduzir um forte sentimento amoroso e exercermos autocontrole sobre nós mesmos. Então quando a gente é jovem, a gente não tem como dominar uma situação, uma experiência tão forte como é a sensação de um amor assim. Tá? Então a gente muitas vezes não sabe conduzir aquilo ali. Na maioria das vezes a gente não sabe conduzir aquilo. Ó, influências espirituais. Então olha, quando somos jovens, somos feitos de marionetes por espíritos desencarnados. Tá? Existe muita influência espiritual, muita, nessa questão amorosa, de relacionamento amoroso. Num relacionamento a dois sempre entra muita influência espiritual de todos os tipos. As pessoas não veem, mas isso acontece, tá? Muito. Tem muita influência espiritual, ruim principalmente. Por imaturidade juvenil, né, por sermos jovens, né, criamos falsas expectativas quanto a um relacionamento dar certo. Às vezes a outra pessoa nem tchum para nós. A gente fica vivendo um tipo de amor platônico. Então, olha, muitas vezes a gente perde um tempo longo, assim, né, gostando de alguém que nem sabe que, às vezes, a pessoa nem sabe que a gente gosta dela. Então a gente fica vivendo um amor platônico, porque a gente tem receio de se declarar para outra pessoa. Tá certo? Então a gente fica sofrendo, né, não tem coragem de chegar na outra pessoa. Então a gente fica criando falsas expectativas e tal, mas nunca chega lá naquela pessoa, nunca pergunta. Até porque é mais fácil a pessoa chegar e já saber logo se a pessoa quer ou não, né? Mas às vezes a pessoa fica ali com aquele receio, aquilo vai se prolongando, né? Então a pessoa às vezes nem está sabendo que o outro gosta. Então, a minha pessoa fica lá, não sei o que e tal, né? Então, olha, agora depende muito do momento que nós estamos vivendo, né? Então tem épocas que a gente está assim procurando um amor, mas a gente está muito vulnerável, fragilizado, assim, está tudo detonado na vida, né? É que nem eu falei, às vezes está procurando uma tábua de salvação, não é um sentimento de amor, né? Mas é um socorro, né? A pessoa está buscando um socorro em outra pessoa, assim, tal, né? Não está entendendo que aquilo ali não é amor, né? A pessoa está procurando uma tábua de salvação, que a pessoa está detonada completo, né? Fragilizado, devido àquele momento da vida que a pessoa está atravessando, né? Carência, assim, com uma carência terrível, né? Então, olha, eu me apaixonei fortemente 3 vezes e não fui correspondido. E na verdade, apesar de doloroso, compreendo que foi melhor assim. Então eu fiquei apaixonado, eu lembro, foi uma paixão muito forte, né? Ao longo da minha vida, assim, né? E não fui correspondido, mas eu entendo que hoje isso foi melhor para mim.
Tá? Eu não saberia conduzir aquela situação, eu não tinha controle, autocontrole, assim, para conduzir aquilo. Né? Então eu entendo que hoje, no meu caso, aquelas paixões muito fortes que eu passei na vida, aquilo foi melhor para mim. Olha, os melhores relacionamentos que eu tive com moças foi exatamente quando eu não amava, assim, que era bem equilibrado, a gente curtia tudo, ia em motel, em festas, casamentos, por aí assim tal, né? Então, foi quando eu aproveitei melhor o relacionamento amoroso, exatamente quando eu não amava, assim, né? Tá? Então era uma coisa tranquila, eu soube, aquilo fluiu normal, assim, tal, né? Tá? Então, eu me apaixonei fortemente 3 vezes, que nem eu falei, mas foi melhor não ter dado certo. Eu não ia saber conduzir aquilo, não ia ter condições de conduzir aquilo, estava completamente fora de controle, né? Então, olha, deve ser um prazer muito diferente beijar e fazer sexo com uma mulher que amamos de coração. Tá? Eu não tive essa oportunidade e isso não acontecerá mais por causa da idade. A maturidade nos muda completamente, os sentimentos são outros. Então, olha, esse tipo de... Então, olha, eu fico pensando, né, que um homem beijar e, assim, e fazer sexo com uma mulher que ele ama de coração deve ser algo muito intenso, assim, uma coisa muito diferente demais, né? Porque eu busquei isso quase toda a vida, né? E não consegui isso, né? Mas acho que deve ser uma coisa muito diferente demais, assim, tal, né? Porque as moças que eu namorei, eu não amava, né? Era um clima que rolava, tal, um namoro, tal, mas não era aquele amorzão, né? Tá, então, mas eu acho que deve ser muito diferente beijar e fazer sexo com uma mulher que a gente ama de coração, né? E eu não tive essa... Isso não aconteceu comigo, né? Que nem eu falei, o amor foi... Já o tema é esse daí, amor não correspondido, né? Então isso não aconteceu comigo, né? Eu namorei outras moças que nem eu falei, mas não amava, né? De coração, assim, né? Não era aquela coisa intensa, assim, tal, né? Então, olha, isso não vai acontecer mais comigo porque eu já sou velho, na verdade, assim. Depois de 50 você já pode falar que o cara é velho, ou a mulher também, né? Tá certo? Completamente maduro, né? Amadurecido, vivido na vida, né? Então, você tem um completo, normalmente, né? Só se for uma pessoa muito infantil demais, né? Mas normalmente você já tem completo domínio sobre suas emoções e seus sentimentos. Então já não é mais aquela... Por mais que a pessoa se sinta atraído por uma mulher, o homem se sinta atraído por uma mulher, não vai ser mais algo, uma paixão de adolescente, né? Tá? Porque a gente domina completamente os sentimentos e as emoções, a gente não vai perder o controle, né? Não existe isso aí, né? A não ser que for uma pessoa muito infantil demais, né? Quando nós somos jovens, nos entregamos completamente. E depois de maduros, aprendemos a pensar e controlar o processo. Então, olha, quando a gente é jovem, a gente se entrega completamente, porque quando eu era jovem eu namorei, fiz sexo e tudo mais, tal, né? Quando era jovem, né? E a gente se entrega totalmente assim, né? Tal, né? De corpo e alma, né? Tá? E já depois de maduro a gente já fica mais, né? Se acontecer um lance assim, de um relacionamento, a gente já não vai se entregar, porque a gente não sabe, na verdade a gente não sabe qual a intenção da outra pessoa. Tá? De repente a outra pessoa está com outras intenções, quer judiar do outro, né? Ou está acostumado às vezes a fazer isso, né? A judiar dos outros, né? Quando percebe que a pessoa se entrega assim, com tudo, né? Entra de cabeça, né? E depois de maduro a gente já aprende, a gente já fica com o pé atrás, não vai entrando com tudo, né? Vai devagarinho, né? Tá? Então, olha, a vida é assim, uma detonação, a vida é uma detonação, né? Mas no meu caso houve uma compensação, né? Eu avancei muito espiritualmente. Então veja bem, né? O importante é que haja uma compensação, né? Porque às vezes a gente perde, a gente se sente assim, e também a gente não pode ficar revoltado, recalcado com isso, e é difícil isso daí, tá certo? Eu até falei ontem na internet, lá no bate-papo que eu estava lá, né? Eu consigo sorrir, sou bem-humorado, brinco, né? Consigo amar também, né? O que é muito difícil, né? Depois de tanta detonação, né? Porque eu passei por todo tipo de barbaridade na vida, né? Que é uma detonação, os outros, o mundo cão, né? Os outros detonam mesmo, né? Tá? Então, mas tem uma compensação, né? No meu caso, eu avancei muito espiritualmente, hoje eu vejo, né? Avancei muito, né? Eu não vivi a vida, né? As coisas boas da vida, mas avancei muito espiritualmente, né? Então, estou contente nesse sentido, né? Tá? Por causa disso, né? Então, às vezes você não vive o amor, mas você é obrigado a buscar outros caminhos para seguir adiante. Tá, então, gente, eu acho que por agora, nesse vídeo aqui, é só isso, que os vídeos são de curta duração, né? Tá? Bom dia!